Bom dia, irmãos. Acho que vocês vão estar assistindo esse vídeo de manhã. Estou gravando aqui de tarde, mas bom dia para todos vocês. Como o tempo passa rápido, né? Já está fazendo quase 2 anos que eu vim morar aqui no Canadá e, enfim, mais uma vez, obrigado aí a Mayara, obrigado pessoal da Superintendência da Escola Dominical por ter me feito esse convite. Eu fico sempre muito feliz de poder compartilhar a mensagem com vocês, ainda que através de vídeo. Eu acho maravilhoso porque eu me sinto parte, né? Parte do corpo, parte da igreja, me sinto ativo e eu acho que, enfim, me ajuda muito a contribuir também com vocês que estão aí e matar um pouquinho da saudade, né? Que já é grande. Então, obrigado, Mayara, obrigado aí, pessoal, pelo convite. Eu espero que essa mensagem possa falar o coração de vocês, assim como falou ao meu coração, tá, gente? Realmente não é fácil, é um desafio para mim estar gravando uma mensagem num tempo tão difícil quanto a gente tem vivido, né? Eu acho que vai ser a última mensagem do ano de 2020, que foi um ano muito complicado, não tem nem o que dizer, né? Um ano que nós fomos colocados à prova em muitos sentidos da nossa vida, inclusive no âmbito espiritual. Então eu acho que, sendo a última mensagem, às vezes eu queria poder chegar a trazer uma mensagem de esperança, uma mensagem maravilhosa, uma mensagem que vai encher a gente, mas eu tenho que colocar aquilo que Deus colocou no meu coração primeiro. Então, vai ser isso que eu vou fazer. E eu espero sim que seja uma bênção na vida de vocês, tá? Vamos lá. O texto que eu separei para a gente meditar hoje, ele está lá em 2 Coríntios, né? 2 Coríntios, capítulo 12, né? Do versículo 1 ao versículo 10, tá bom? 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 10. Vou dar um tempo para que vocês consigam abrir a Bíblia. Amém. Então vamos lá, vou fazer uma oração e a gente começa, tá? Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós nos colocamos aqui, Pai, mais uma vez na Tua presença, desejosos, Pai, de ouvir a Tua palavra, desejosos, Deus, de que o Teu Espírito Santo possa estar falando, Deus, aos nossos corações. Me usa, Pai, como um instrumento nas Tuas mãos, que não seja a minha boca a falar, mas que seja a boca do Senhor, e que, Pai, os corações que estarão recebendo essa palavra sejam solos férteis, Pai, para que a semente que aqui vai ser lançada possa germinar e trazer bons frutos, Deus. Esse é o desejo do nosso coração e, ó Pai, desejamos que seja feita a Tua vontade em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos lá. Vamos ler o texto. Deixa eu desbloquear aqui o meu notebook, que vai me ajudar em alguns pontos. Vamos lá. As visões e revelações do Senhor. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então vamos lá, irmãos. A primeira coisa que eu acho importante a gente pensar sobre
essa carta e entender é o contexto em que ela foi escrita, né? A igreja de Corinto, ela estava recebendo e acolhendo falsos mestres, né? Esses falsos mestres estavam colocando ensinamentos que minavam, né, a autoridade de Paulo. Então, um desses questionamentos que eles faziam era com relação às experiências que Paulo havia tido, né? As experiências sobrenaturais que Paulo havia tido. Por isso que, do versículo 1 ao versículo 6, ele coloca isso, as visões e revelações do Senhor. Ele começa assim, se é necessário, ou seja, se eu tenho que me defender, se eu tenho que realmente falar isso, o que eu vivi, para poder mostrar e provar algo para vocês, então, se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, ou seja, ainda que eu não devesse fazer isso, mas já que é necessário, então ele coloca toda a experiência que ele teve de ser levado, né, ao paraíso. Em algumas versões fala sobre terceiro céu, né? Enfim, se é necessário, então ele coloca tudo isso do versículo 1 ao versículo 6, tá? Então, esse é o contexto. Paulo estava num contexto onde ele estava se defendendo, ele estava argumentando para a igreja, colocando para a igreja tudo aquilo que ele tinha passado como uma contraprova, digamos assim, ao que a igreja estava recebendo desses falsos mestres, tá? Mas não é isso que eu quero tratar hoje. A mensagem que eu queria trazer e abordar com vocês está mais dentro do versículo 7 ao versículo 10, que é aonde Paulo fala sobre o espinho na carne. Eu acho que é muito fácil a gente entender, ver que essa pandemia, isso tudo que a gente tem passado hoje é um espinho na nossa carne, né? A gente não sabe qual era o espinho na carne de Paulo, né? A gente vê, né, na internet, vários pregadores acreditam que seja algo na área moral, outros acreditam que seja na área espiritual, outros acreditam que seja na área física, ou seja, na visão dele, mas a gente não sabe exatamente qual era o espinho que Deus colocou na carne de Paulo. Mas, na nossa realidade hoje, eu acho que a gente consegue entender que esse coronavírus, que essa pandemia é algo que é um espinho na nossa carne também. Então, a gente não sabe o porquê que Deus permitiu isso. No caso de Paulo, a gente sabe por que Deus permitiu, para que ele não se ensoberbecesse, como começa o versículo 7. Mas no nosso caso, a gente não sabe por que Deus permitiu isso. Mas, assim como Deus permitiu que fosse colocado um espinho na carne de Paulo e permitiu que hoje a gente estivesse passando por isso, e ele tinha um propósito na vida de Paulo através desse espinho, eu acredito que ele também tenha nas nossas vidas. Então, é sobre isso que eu queria falar hoje, né? Então, primeira coisa, irmãos, primeiro ponto que eu queria tratar, abordar, é que a gente precisa estar alinhado como cristãos a respeito de que nós passamos e passaremos por tribulações, né? Eu acho que esse cristianismo triunfalista que a gente tem visto em várias igrejas tem, de certa forma, ludibriado a visão de muita gente. E essa pandemia está aí para mostrar que nós teremos aflições. Jesus já falou isso, né? Jesus já tinha falado isso em João 16. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Então nós, como cristãos, nós não estamos imunes a momentos de sofrimento. Nós não estamos imunes a momentos de tribulação. Não. A pandemia está aí para mostrar justamente isso, né? Que nós passamos e passaremos por momentos difíceis na nossa caminhada com Cristo, tá? Então, isso nos leva ao meu segundo ponto. Eu vou ser bastante breve, tá, irmãos, na minha mensagem. O meu segundo ponto é o seguinte: apesar de a gente passar por momentos de tribulação, apesar de serem momentos difíceis, tanto na área profissional, pessoal, espiritual, nós não podemos desanimar. Nós, como cristãos, entender que
mais uma vez, como Jesus colocou em João 16, versículo 33, ele venceu o mundo. A nossa fortaleza, a nossa esperança, ela tem que estar e tem que ser Cristo. Nós não podemos colocar a nossa esperança somente em médicos, em cientistas, em pesquisadores, em quem está trabalhando contra esse vírus. A nossa esperança ela tem que estar em Jesus. Porque se não for por Ele e nele, a nossa esperança é morta. Aí a gente vai desanimar. Então nós não podemos desanimar. Como Paulo falou que ele está há 14 anos lutando contra esse espinho na carne. Há 14 anos ele passa por isso. Há 14 anos ele ora e Deus falou, olha, não. Então a gente não sabe quando que isso vai passar. Infelizmente, irmãos. A gente não sabe, a gente vê que a vacina chegou, a gente não sabe a efetividade dela. A gente não sabe se isso vai trazer a gente para uma vida como era antes, ou se vai ser uma vida diferente, ou algumas coisas diferentes. A gente não sabe se quem trabalhava na fábrica ou no escritório vai voltar para o escritório, se vai ser home office. A gente não sabe se as crianças vão voltar para o modelo de escola que era antes, ou se vai ser um modelo diferente. A gente não sabe como vão ser as atividades do lado de fora, né? Se vai voltar a ter uma interação social ou se não vai voltar a ter. Fato é que se a gente colocar a nossa expectativa e a nossa esperança nisso, nós vamos nos frustrar, porque como cristãos, alinhados, como eu falei no primeiro tópico, a nossa esperança ela tem que estar em Cristo, porque Ele sim é fiel, Ele é justo e Ele não falha, né? Então, isso é muito importante, irmãos. A pandemia, eu fui pesquisar, né? A pandemia, na verdade, né, quando começou a doença, foi no começo do ano, lá na China, em Wuhan e tudo mais. Mas a Organização Mundial da Saúde decretou que o coronavírus era uma pandemia em 11 de março de 2020. Então tem quase um ano que nós temos lutado contra isso, né? Nós temos orado, nós temos pedido, nós temos jejuado, nós temos clamado, nós temos feito o nosso papel, né, como cristãos. Mas até agora, né, as coisas não voltaram, né? E a gente não pode questionar de maneira nenhuma a autoridade de Cristo ou a soberania de Deus nisso, né? Paulo é muito claro aqui. Ele fala no versículo 8, por causa disso eu pedi 3 vezes ao Senhor que afastasse de mim. 3 vezes Paulo pediu a Deus, olha, tira esse espinho, Deus, tira esse espinho da minha carne. Mas Deus não tirou. E Deus falou, olha, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Deus não tirou. A gente não sabe se vai ser daqui a mais um ano, ou se vai ser daqui a 6 meses, ou se vai ser daqui a 1 mês, ou se vai ser daqui a 5. Nós não sabemos até quando nós vamos lutar com isso, né? Eu acho que, só fazendo um parêntese dentro desse ponto de não poder desanimar e tudo mais, quando Paulo coloca isso nos versículos 7 e 8, ele nos ensina que nós devemos orar, uma coisa importante, né? Apesar de nós não termos poder para dizer quando é que vai ser, né? Mas nós devemos orar, nós devemos pedir. Segunda coisa, Deus nem sempre vai responder a nossa oração da maneira como a gente quer, né? Paulo coloca isso também. Ele pediu 3 vezes, ele queria que Deus tirasse o espinho da carne dele, mas Deus não tirou, tá? E às vezes Deus também pode não responder, né? Então, enfim, nós precisamos saber que isso pode acontecer, mas a nossa esperança, a nossa fé, ela tem que estar firmada em Cristo. E uma coisa que me admira muito, e esse é o meu terceiro ponto, irmãos. Primeiro, precisamos estar alinhados, que no mundo, Jesus já tinha falado, nós passaremos tribulação. Tá? A gente só vai deixar de passar tribulação no dia que Jesus voltar, arrebatar a igreja, e nós vamos para o céu viver com Ele. Aí sim, lá não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter lágrima, não vai ter dor, não vai ter nada, só lá. Mas até lá, nós precisamos estar alinhados de que nós passaremos tribulação. Tá? A segunda coisa, ainda que nós passemos por tribulação, como Paulo passou, nós não podemos desanimar. A nossa esperança, a nossa fé tem que estar firmados no Senhor, né? Porque Ele sim, Ele não falha, tá? A gente não pode
colocar a nossa expectativa nos médicos, porque a gente viu, a vacina vai sair em 1 mês, vai sair em 6 meses, vai sair em 5 meses, vai estar tudo certo daqui a 1 ano. A gente não sabe, é falho. Quantas vezes a ciência já falhou, né? Mas Deus não falha. Então a nossa esperança tem que estar firmada nisso, tá? E o terceiro ponto que eu queria tratar com vocês, irmãos, é como a gente reage nisso. Como nós, como cristãos, reagimos ao tempo onde Deus está em silêncio. Ou o tempo onde Deus pode chegar e falar, não. Qual é a nossa postura? O que nós fazemos, né? Como que nós nos colocamos diante dessa negativa ou diante desse silêncio de Deus? O que é mais incrível é que muitas vezes a gente acha que o texto, ele acaba aqui, né? Se a gente olhar no versículo 9, ele fala assim, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, esse versículo é lindo, né? A minha graça te basta, né? Deus fala, olha, a minha graça é suficiente, né? Então, às vezes a gente esquece que tem uma continuação. Paulo continua falando. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Mais uma vez, Paulo fala, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Olha como começa o versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando eu estava estudando um pouco para poder trazer essa reflexão para vocês, irmãos, eu vi um vídeo de um pregador muito conhecido que se chama John Piper. E ele é um senhor já de idade, um homem de Deus. E ele estava justamente colocando isso, tipo, eu não posso acreditar que Paulo falou isso. Eu só acredito porque está na Bíblia. E como eu creio no que está aqui, eu sou forçado a acreditar. Mas é muito difícil, né? Com a nossa natureza humana, entender e acreditar que Paulo fala, olha, no versículo 9 ele fala, de boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas. No versículo 10 ele coloca, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. Ou seja, ele não se coloca diante de Deus com uma postura que confronta, que questiona, que argumenta, né? que torce o nariz. Não, ele fala de boa vontade, ou seja, ele compreende que, apesar dele estar passando por um momento difícil e que Deus ter falado para ele, olha, eu não vou tirar, eu não vou resolver, a situação não vai mudar. Por quê? Porque a minha graça basta, a minha graça ela é suficiente. Deus fala isso para ele poderia falar assim, não, Senhor, que isso, eu quero assim tal, e continuar insistindo. Não, ele fala, tá bom, Senhor, olha, de boa vontade, eu me gloriarei nas fraquezas. No versículo 10, ele fala, pelo que eu sinto prazer nas fraquezas. Ou seja, a postura de Paulo, ela ensina pra gente que, apesar dos momentos difíceis virem, e apesar da gente estar passando por esses momentos difíceis, aí é muito complicado isso que eu vou falar, irmãos. Mas é verdade, não sou eu que estou falando, é Paulo que está falando. Apesar dos momentos difíceis virem, nós como cristãos precisamos entender que Deus tem um propósito nisso, né? Nós como cristãos não devemos assim, olha, que maravilha, estamos sofrendo, alimentar a nossa dor, colocar quadro na dor, não. Mas nós precisamos entender que tudo continua rigorosamente debaixo do controle de Deus, né? Se a gente olhar para a história, a gente já passou por outras pandemias. Essa não é a primeira. A gente não sabe se vai ser a última. Pode ser que Jesus volte, né? Tomara, né? Maranata. Mas nós não podemos nos colocar numa postura questionadora. Nós não podemos nos colocar numa postura que vá de encontro a por que Deus está fazendo isso? Por que Deus está permitindo isso? Não. Nós, como cristãos, precisamos crer, entender que
o tempo de Deus é perfeito, que Ele é soberano e que a graça de Deus é suficiente. Isso é a graça. Ou seja, Deus fala, olha, eu vou te dar, vocês vão passar por momentos difíceis, vocês vão viver momentos difíceis, mas o meu Espírito Santo vai estar com vocês, o Consolador. Jesus fala, olha, eis que estou convosco, né, até a consumação dos séculos. Jesus fala, olha, momentos difíceis vão vir, mas eu vou estar com vocês, e é isso que a gente tem de mais importante. Essa é a mensagem que nós temos que guardar no nosso coração. Irmãos, eu queria chegar aqui para vocês e falar assim, olha, gente, olha, já acabou, tá tudo bem, tá? Aqui, olha só, vocês, nós estamos longe, né? Brasil, Canadá e tudo mais. Aqui no Canadá já foram vacinadas tantas e tantas pessoas, né? A pandemia aqui nós já estamos voltando a uma vida normal, né? Olha, vai ser assim, vai ser assado. Eu que estou trabalhando em home office, agora eu vou voltar a trabalhar no escritório. Oh, irmãos, eu não posso garantir isso, ninguém pode. E eu acho que qualquer pessoa que faça isso vai se frustrar, mas que eu posso sim, irmãos. E esse é o meu desejo para vocês, tentar transmitir e dizer que a graça do Senhor ela é suficiente, né? Um dia nós vamos estar com Ele na glória. Um dia, mais uma vez, não vai ter choro. Um dia não vai ter tristeza, mas até lá a gente vai passar por isso, mas Ele vai estar com a gente. Bom, irmãos, 2020 foi um ano muito difícil. Eu não tenho dúvidas disso. Eu não sei como vai ser 2021, mas a minha fé está firmada no Senhor, de que o que quer que aconteça, Ele vai estar ali, sustentando a gente, com um braço forte, com poder, com misericórdia. Ele vai estar cuidando da gente em toda situação. Então, isso conforta o meu coração. Isso enche o meu coração de alegria, né? Tem um versículo em Romanos, que se não me engano é Romanos 5. Romanos 5. Deixa eu só abrir aqui. Isso não estava programado, tá, irmãos? Pode ser que eu demore mais, mas tá certo aqui, ó. Romanos 5, ele fala, mais uma vez, né? Nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, a esperança. Então, é justamente isso, mais uma vez, né? Paulo está falando aqui que a tribulação produz perseverança, a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Eu acho que agora nós já estamos na fase da esperança, né? Com relação a isso. Saber que um dia vai chegar, a gente não sabe quando isso vai se resolver, mas que Deus tem um propósito nisso, Ele está com a gente, né? Para passar por esses momentos difíceis, tá, irmãos? Então, essa é a minha mensagem. Desejo que ela tenha falado ao coração de vocês. Desejo que isso tenha sido bênção para vocês, né? E é isso. Eu tô com muita saudade de vocês, irmãos, muita saudade de casa, da minha igreja. E eu espero que logo, logo, assim que as fronteiras aéreas abrirem, eu possa estar indo aí visitar vocês e dar um abraço, tá bom? Eu vou orar e assim vou encerrar essa mensagem, né? Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez na Tua presença. Senhor, o Senhor sabe como tem sido difícil, Pai, passar por esses momentos que nós temos passado. Senhor, minha oração hoje é que o Senhor continue a nos sustentar, Pai. Que a Tua graça, Deus, continue sendo, Deus, a cada dia o que nos sustenta. Deus, que nós possamos buscar no Senhor, Pai, tudo aquilo que nós precisamos, Deus. Pai, ouve, Senhor, a nossa oração, ouve, Deus, o nosso clamor, Deus, que nós possamos sair daqui, Pai, transformados por essa palavra, Deus, e que, Deus, o ano de 2021, nós não sabemos, Pai, o que o Senhor tem preparado, Deus, mas que nós possamos estar
firmados mais uma vez no Senhor, para que nós possamos, Deus, através disso, experimentar o Teu poder se aperfeiçoando nas nossas fraquezas. Fica conosco, Pai. Cuida da gente, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, meus irmãos. Deus abençoe.